Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é inscrito aqui no canal Queres Miminho. Eu sou o professor Pablo Jamil, que hoje eu ataco novamente com resenha de livro para você. Só livro bom, aquele tipo de livro que eu leio e eu tenho que recomendar para quem me segue. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esta obra aqui, do George Lakoff, The Political Mind, tá? Este é um livro fantástico, é um livro sensacional, e antes de eu falar sobre ele, eu gostaria de que você clicasse aqui ao lado, fizesse a sua inscrição, ativasse as notificações, porque este é um canal de curadoria de conteúdo de todas as naturezas, principalmente curadoria de conteúdo intelectual. Então aqui eu falo bastante sobre livros, sobre tópicos polêmicos envolvendo política, envolvendo atualidades, e hoje eu vou falar sobre esta obra do George Lakoff. Bem, como é que eu descobri essa obra aqui? Tá? É importante eu explicar para vocês. Eu descobri essa obra, primeiro, porque ela foi uma referência que eu identifiquei lá no livro do Jonathan Haidt, que é A Mente Moralista. Ele indica esta obra lá. Esta obra e a do Drew Aston, que eu estou lendo. E assim que eu finalizar, eu trago para vocês como referência. Como linguística cognitivo, eu tenho que estudar esse tipo de assunto, porque é um assunto interessantíssimo. Como é que a nossa mente funciona quando o assunto é política? O George Lakoff é um linguista cognitivo. Ele escreveu uma obra muito famosa que as pessoas costumam identificar pelo título em português, que é a metáfora do dia a dia ou a metáfora do cotidiano, né? Há várias traduções, mas Metaphors We Live By, né? E traduzindo do inglês. O livro The Political Mind não tem ainda uma tradução para a língua portuguesa. Eu pelo menos não encontrei. Não é um livro de leitura difícil se você já tiver alguns conhecimentos de linguística cognitiva. Talvez o maior obstáculo, se você não tiver habituado, vai ser ler em inglês, mas você consegue, tá? Esse livro aqui, como eu falei, não possui uma linguagem muito complexa. Eu levei uma semana para finalizar a leitura, evidentemente lendo todos os dias, né? Eu tenho aqui uns destaques bem legais que eu consegui fazer aqui. Eu sofri para danar porque eu tive que ficar trocando os meus highlighters, né? Os meus marcadores de texto, mas enfim, aqui nós temos uma obra muito boa. Sobre o que isso aqui fala? Bem, o George Lakoff traz um estudo que ele realizou a respeito de como funciona a mente do ser humano em relação à política. E por que nós temos visões tão diferentes entre liberais e conservadores. Aqui eu estou utilizando a terminologia do livro, mas se nós fôssemos traduzir para o nosso português e para a nossa realidade brasileira hoje, entre progressistas e conservadores, ou, se você preferir, entre esquerda e direita, tá? Ele fala como é que funciona a mente nesses aspectos. E por que tão dificilmente em alguns países como os Estados Unidos, os progressistas conseguem alguma vantagem, porque eles sofrem tanto para isso, ao passo que os conservadores nadam de braçada. Ele fala que tudo isso tem a ver com o modo como funciona a nossa mente. E é muito interessante porque ele diz que os esquerdistas ou os progressistas, se você preferir, costumam acreditar que a mente humana funciona por parâmetros que estão ligados aos parâmetros do iluminismo. Se você lembrar, o iluminismo é uma teoria datada, extremamente datada. Nós estamos falando aí de filósofos, né, e perscrutadores a respeito da mente humana que remontam ao século XIX, né? E você tem ali essa força do iluminismo chegando ao século XX também. Pois é, acontece que, como ele demonstra no livro, a mente humana não funciona segundo as bases que os pensadores acreditavam, né, em que os pensadores acreditavam. Por exemplo, os pensadores do iluminismo acreditavam que a razão era o fio condutor da mente humana, e que todo mundo que se confrontasse com a razão conseguiria pensar de maneira racional. Pois é, desculpa, mas aí ele, com toda a sua
a sua bagagem de leitura, vai nos lembrar do trabalho do Leon Festinger, que foi o autor que escreveu a obra Teoria da Dissonância Cognitiva, cujo original eu já consegui, vou ler e trazer aqui para vocês de forma mais contundente como resenha. Na teoria da dissonância cognitiva, a despeito de você ter informações que apelam para a racionalidade, muitas pessoas não conseguem ou optam por não seguir essas informações e não assimilá-las. Vamos pegar aqui um exemplo da galera que acredita que por alguma aventura do destino a Terra seja plana. Essas pessoas sofrem de dissonância cognitiva. No entanto, o que o George Lakoff explica aqui é o funcionamento do cérebro dessas pessoas é um funcionamento praticamente comum e igual ao de qualquer outra pessoa. A diferença é que a retroalimentação do cérebro desses indivíduos se dá por fontes que eles creem serem confiáveis. Então, quando alguém lança uma sombra de dúvida sobre a NASA ou sobre as agências espaciais, dizendo que existe um plano de essas agências encobrirem a realidade, e alguém dá crédito a isso, começa a pesquisar em blogs, em canais do YouTube, especialistas, entre aspas, que vão apresentar razões, né? De novo, razões bem entre aspas, porque nada tem de racionais, mas razões para fortalecer essa crença. Então, o que é que o George Lakoff acaba descobrindo? Que, a depender da propensão, a crença de determinadas pessoas é mais simples manipular por meio de metáforas ou teorias conspiracionais. E o que ele diz aqui é que isso está extremamente relacionado com a forma de processar as mensagens na política. Ele vai dizer que, a depender do sistema moral a que a pessoa está vinculada, ela vai processar mais algum tipo de informação. Por exemplo, pessoas extremamente moralistas que estão vinculadamente, que estão com vínculos comprovadamente relacionados à fé, são propensas ao conservadorismo. E essas pessoas propensas ao conservadorismo são muito mais propensas a tornar como fato ou admitir como fato, admitir como reais ou como verdadeiras ou como positivas declarações que são feitas de forma contundente e de forma violenta. Por quê? Porque dessa maneira existia uma noção de hierarquia. E as pessoas que têm essa propensão precisam de ordem. Elas precisam de ordem de um superior hierárquico. E por isso é tão mais fácil para elas acreditar em uma forma de um Messias, de um Salvador. E tudo isso que elas enxergam dentro do conservadorismo tem um contraponto. Esse contraponto é qualquer tópico defendido por um progressista, porque os progressistas, por essas pessoas, são vistos como pessoas fracas, pessoas sem um senso de moral, pessoas pecaminosas. E de acordo com o que ele diz nesse livro, os conservadores descobriram uma forma muito simples de manipular a mente dessas pessoas por meio do emprego de metáforas recorrentes e de instrumentos de linguagem que fazem com que aumente o grau de dissonância cognitiva no cérebro dos indivíduos e que assim eles possam ser cooptados mais facilmente por um discurso conservador. Então, qualquer informação dita pela boca de um conservador terá anuência imediata, por causa da estrutura que é montada no cérebro para, por essa forma dissonante, anuir a esses conceitos. E ele diz aqui exatamente quais são os passos para quebrar essa estrutura. Curiosamente, não são os passos necessariamente da racionalidade, porque ele fala que enquanto os homens pensarem que o cérebro funciona de uma forma simplesmente racional,
estarão fadados a repetir os erros, né? Porque a manipulação de informações não considera qualquer fronteira racional. Obra fantástica, barata, apesar de ser compra internacional. Eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem adquirir, uma obra fantástica que vale a leitura, tá? Algumas referências ao George Lakoff estarão no meu próximo livro, na minha próxima publicação científica. Espero que vocês confiram por lá. Se vocês curtiram essa indicação, deixem aí o like, façam inscrição no canal, deixem um comentário e compartilhem esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!